A gente está agora numa série especial de 3 aulas que a gente vai falar sobre os segredos da criação e a luz oculta. E nas primeiras 2 aulas a gente deu uma introdução de para que é tão importante a gente aprender sobre os segredos da criação, certo? Eu vou falando aqui resumidamente, explicamos que se você não sabe o propósito das coisas, você simplesmente está perdido, certo? A gente explicou outras introduções da luz oculta e falamos sobre toda a importância de a gente estar entrosado, não só de você saber conscientemente, isso, entender os segredos da criação, mas ser parte disso. E falamos, resumindo a obra, que o propósito da criação é o quê? Se for no final da aula, eu vou aqui ler o hebraico original, que vem do Ari, o famoso mestre de Kabbalah Ari, que ele tira do Zohar de uma forma mais organizada, e ele fala o seguinte: וכאשר עלה ברצונו הפשוט, לברוא העולמות ולהציל הנאצלים, לאור שלמות פעולותיו ושמותיו וכינוייו, אשר זאת הייתה סיבת בריאת העולמות. Então ele fala, e quando Alá ברצונו הפשוט, ele subiu, fala que supostamente a luz se elevou no seu desejo simples, livrou העולמות, criar os mundos, ולהציל הנאצלים, e emanar os emanados, להוציא לאור שלמות, ele fala, להוציא לאור é uma palavra que em hebraico, no hebraico moderno, hoje em dia, להוציא לאור significa publicar, tipo publishing, né, publicar. Mas isso, na verdade, é um hebraico moderno. O hebraico original, להוציא לאור, significa ipsis literis, ao pé da letra, significa extrair para a luz, extrair ou revelar, né? Revelar a luz, supostamente, mas extrair para a luz. Então, quando a luz, supostamente, ela se elevou no seu desejo simples para criar os mundos e emanar os emanados, para revelar a luz, a compreensão e a perfeição das suas ações, dos seus nomes e apelidos, que esse foi o propósito da criação dos mundos. Ok? Então, fala qual é o propósito da criação? Revelar os nomes e apelidos do Criador. Que diabo é isso, tá? Então, a gente vai começar a entrar aqui em águas bem profundas. Claramente, eu não vou conseguir falar sobre todos os segredos hoje, por isso a gente vai ter mais 5 aulas amanhã, depois de amanhã, etc. E eu quero que você saiba que é muito, muito importante você, só o fato de você estar aqui escutando essas palavras, até se você não entende tudo, está dando uma tremenda luz para a nossa alma. Isso está revelando ou expandindo o nosso recipiente espiritual para que a gente possa receber muito mais dessas vidas. O estudo, isso amplia a habilidade dessa luz poder funcionar, fala lifol em hebraico, para a luz poder funcionar maravilhas nas nossas vidas. Então, primeiramente, a gente precisa entender uma coisa. Para poder explicar a aula de hoje, eu tenho que dar uma introdução. A introdução é um pouco deprimente, ok? Mas é o seguinte: supostamente e teoricamente, a gente nunca vai entender a infinidade divina. Pense sobre isso. De um ponto de vista filosófico ou matemático, do jeito que você quiser enxergar isso, se a luz do Criador ela é infinita, ela não pode ser menos do que infinita, ela preenche tudo, isto é, a única coisa que a gente consegue ter para definir a luz do Criador é que ela não tem fim. E qualquer outro tipo de definição limita. Faz sentido o que eu quero falar? Ok? Isto é, vamos pensar sobre isso. Se eu falar para você, por exemplo, sobre esta vela aqui, fala, ok, ela tem essa... Obrigado pelas respostas. Ela tem esse tamanho, certo? Ela tem essa cor. Então, eu estou definindo esta vela, posso definir ela, e conforme eu vou definindo ela, eu vou limitando o que ela não é, para que fique claro o que ela sim é, certo? Então, quando eu falo essa vela é verde, ou verde escuro, eu também estou dizendo, eu não estou falando, mas eu estou sim dizendo de uma forma oculta, que ela não é nenhuma outra cor, ela não é azul, ela não é amarela, ela não é branca, ela não é preta, ela não é laranja. Entende o que eu quero dizer? Então, quando você define algo, por definição, você limita. Inclusive, em hebraico, a palavra definir, lehagdir, ela significa literalmente colocar uma cerca. Se coloca uma cerca ao redor de alguma coisa, você define esse um território, por exemplo. Tá? Então, dessa aqui, em hebraico, a palavra definir, ela já, por definição, limita. Já definir. Ok, você entendeu. Então, o que a gente precisa manter em mente? Se eu tentar definir a luz para poder entender, eu vou ter um problema. Pense bem sobre isso, gente. Falamos que o primeiro problema para qualquer tipo de coisa na vida, a raiz dos problemas começa onde? Falamos que onde não entende o propósito das coisas. Expandi bastante sobre essa ideia na aula de ontem. Agora eu vou falar sobre por onde os problemas continuam. Então, se você tem um problema na tua vida, se é um problema muito pequeno, ou muito grande, ou cabeludo, ou uma coisa que é pequena, mas dói pra caramba, que está te incomodando, a primeira coisa que tem que ser avaliada é se você entende qual é o propósito daquela coisa, certo?
Pode ser um problema de saúde. Qual o propósito da pessoa ter, sei lá, um corpo funcional? É estúpido de dizer isso, mas talvez não. Talvez as pessoas não pensam sobre qual o propósito de ter um corpo funcional, por exemplo, ou de ter um joelho funcional, seja lá o que for, tá? Então, agora quando tem isso em mente, a raiz do problema é não entender o porquê das coisas, ou para que a coisa existe. Os problemas, eles continuam e pioram quando a gente não tem as definições precisas das coisas. Porque o que adianta eu ter o entendimento do propósito, por exemplo, que eu falei ontem, desse aparelho, que é um telefone, um smartphone, tá? E não é mais o iPhone, gente, é Samsung, eu traí o iPhone. Então, se eu falar, o propósito disso é fazer chamadas, eu fiz uma definição muito ruim, porque hoje em dia, quem usa o telefone assim? Né, ou até com fone de ouvido para fazer uma chamada é bem pouco. Claro que a gente usa WhatsApp Call, Skype, inclusive até Deus me livre, pessoas usam o próprio SIM card para fazer um telefonema normal, né? Mas a gente sabe que hoje em dia pessoas usam o smartphone para coisas que é muito mais para mensagem de texto e entrar na internet e coisas de trabalho. No meu caso, eu uso bastante meu telefone para gravar aula, se for necessário eu consigo editar aqui dentro. Eu tenho todo um esquema de trabalho, tem muitas coisas que eu posso fazer, essas redes sociais, etc, etc, etc. Então, se eu falar que a definição desse telefone, a proposta dele é fazer chamadas, eu já defini errado. Então, falam os cabalistas, você tem que entender exatamente qual é o propósito das coisas. O segundo passo é ter uma definição precisa. Se eu tenho uma definição precisa do que é infinito, não tem como ter, porque eu vou acabar limitando. Isso é um paradoxo que deixa o ser humano maluco. Então, temos um único recipiente, uma única alma, que está recebendo toda essa luz espiritual. Legal. Agora, ela está numa realidade que é espiritual, ela transcende a limitação do tempo, espaço e movimento. Aliás, quem quiser, é muito interessante entender que a física, ela tem um entendimento de como você pode atingir uma realidade que ela não tem tempo e, portanto, não tem espaço, porque tempo e espaço eles vivem juntos, certo? Que a resposta, se fosse resumir, é quando você atinge a velocidade da luz, não estou falando do luz espiritual, estou falando, chama de E é igual a mc quadrado do Einstein. A energia é igual a massa vezes c, que é a velocidade da luz, que é constante. A luz ela não acelera nem desacelera, ela é a velocidade constante ao quadrado. Legal. Então ele fala que quando você atinge a velocidade da luz, você perde tempo, não tem mais tempo e espaço, que é uma realidade bem maluca. Isso é interessante como a física começou a encontrar algumas décadas atrás um ponto de contato entre a matemática e os números da física com ideias espirituais da Kabbalah, que existe uma realidade que transcende tempo e espaço. Agora, pense bem sobre isso. Se não tem tempo e não tem espaço, você está no eterno, e você está lá, e você está com a luz, e a luz está falando que ela dá para você o todo de bom, o todo de maravilha, você está sentindo um prazer divino, sem efeitos secundários e colaterais, e está tudo bem. Só tem um problema. A gente quer participar disso. E pense, assim, vou te fazer uma pergunta. Se eu fosse te dar agora um drinkzinho, tá? Um drink, assim, uns bons drinks, e você ia tomar esse negócio, que é super saudável, é delicioso, mas é 100% saudável. Assim, uma coisa lá da floresta amazônica, você toma, você se sente bem, te revigora, faz bem para a pele, e é um efeito imediato, certo? Você sente e parece literalmente 10 anos mais jovem, está forte, sua cabeça está funcionando, não é drogas, é saudável, é sustentável, faz com que você não tenha fome para comer besteira, e tem tipo uma coisa maravilhosíssima. Legal. Você não ficaria um pouquinhozinho curiosa para saber o que é essa coisa maravilhosa? Eu ficaria maluco de curiosidade. Falar, o que é esse negócio? Aí imagina que você me dá esse negócio, eu te pergunto, o que é isso? Aí você me fala, isso aí é um negocinho, um segredo. Fala, tá, me conta o segredo? Aí, não. Fala, olha, eu pago para saber esse segredo. Não, entende? Tipo, pense sobre essa realidade. Todos nós estivemos lá. Éramos uma única alma. Não tem com quem você discutir. Só tem você e a luz. Tudo já foi criado. E você recebe esse néctar dos deuses. A gente ficou bem curioso. Falou, o que é esse negócio? O que é essa luz infinita? Então, isso é uma coisa que a gente não ensina em nenhuma aula, em nenhum curso. Você tem que saber que, além do fato que a gente recebeu os atributos da luz, a gente também... O fato que a gente recebeu o atributo de ser, a gente queria ser o criador, a criadora, a gente agora quer iniciar coisas, mas já tudo foi criado, a gente quer compartilhar, mas não tem mais o que compartilhar.
Não só isso, a gente tem essa curiosidade de o que é esse negócio? Agora, como você vai saber o que é a luz? Se você tenta definir, você limita, é um problema também. Então, a gente tem mais um problema que a gente nunca definiu em nenhum curso de uma aula, porque, sinceramente, eu nunca quis complicar demais a situação. É um pouco difícil de você ir tão fundo assim, mas, de novo, estou vendo aqui os nomes e a maioria das pessoas estão prontas para escutar esses segredos. Então, não é só uma questão de eu queria ser o co-criador da minha realidade, então, Luiz, me ajuda, então, ok. Vamos criar essa realidade espiritual. A gente tinha uma curiosidade bizarra. E quando se fala que o propósito da criação é revelar os nomes e apelidos do Criador, a gente começa a entender um pouquinho mais a fundo do que significa. A gente explica nas nossas aulas que a palavra Neshama, eu falei sobre isso na aula de ontem, Neshama, que é o nível mais elevado da alma, ela em hebraico, ela consiste de 4 letras. Nun, Shin, Mem, Rei, Neshama. Agora, Neshama, ela é o nível mais elevado da alma, ela representa a habilidade de a gente poder ter pensamentos divinos e de a gente poder compartilhar em níveis impactantes que realmente inspiram a pessoa e ajudam a pessoa a ter uma experiência transformadora, ok? Então, esse é o nível de Neshama. Neshama tem 4 letras em hebraico. As 2 letras do meio, as letras Shin e Mem, elas formam a palavra hebraico Shem. Então, se fosse agora extrair essas 2 letras, elas criam uma palavra. Shem. Shem significa nome. Então, a gente fala que a essência das coisas, que o núcleo de Neshama é o quê? É o seu nome. E a Neshama, de novo, é o espírito da coisa, né? A alma. Então, qual é a essência do ser humano? É a sua alma. E qual é a essência da alma? A essência da essência? O nome. Então, quando a gente fala da revelação dos nomes, que o propósito da vida não é a gente agora compartilhar e tal. O compartilhar é um meio, tá? É um meio para tal. O nosso propósito é literalmente revelar os nomes e apelidos do Criador, porque o nome do Criador é a essência da essência de toda energia divina. Não tem como a gente entender a divindade infinita. Não tem como. Aliás, tem, mas exige da gente um processo de 2 passos. O primeiro passo é entender isso, que a gente precisa revelar a essência da essência do Criador, que é o quê? Seus nomes. O nome, por exemplo, os 70 dos nomes de Deus é uma forma de você revelar a essência do Criador, se você entende qual é o significado de cada um dos nomes. Agora, eu preciso dar aqui uma advertência, que não é legal de ouvir, mas eu vou falar porque eu me importo com você. Hoje em dia, se você for entrar em procurar significados dos nomes de Deus, você vai encontrar um monte de significados que você não sabe qual é a raiz, que você sabe qual é a fonte. Eu procurei um livro chamado Sefer Raziel HaMalach, o livro do arcanjo Raziel. Raziel significa o anjo, ou o arcanjo dos segredos. Que é o primeiro livro de Kabbalah escrito ever na história da humanidade, foi por esse arcanjo chamado Raziel, que ele descreve os segredos da criação. Se fala que quando Adão fez o curto-circuito original dele, ele perdeu o mérito de ter acesso a esse livro. E ele perdeu por quê? Porque, na verdade, ele fez o curto-circuito original dele porque ele recusou estudar o Sefer, o livro da Kabbalah, do Raziel. E por ele não ter sabedoria, não saber como lidar com o oponente, não saber como revelar a luz necessária para aquele momento, aquela ocasião, acabou tendo a queda. E por isso ele perdeu o mérito. E se fala que ele fez uma chuva do fundo da alma, então ele recebeu de volta o livro. Esse livro existe, eu tenho esse livro em forma eletrônica, eu ia fazer um curso sobre ele, e eu desisti, depois eu falei, sabe o que eu vou fazer, depois desistir, depois fazer, em resumo, da ópera é muito, muito, muito complexo. Lá ele revela, entre outras coisas, entre vários nomes de Deus, ele revela qual é o significado do 70 dos nomes de Deus. Com todo respeito, acho que tem poucos nomes que eles correspondem ao que você vai encontrar na internet ou em livros impressos. Poucos. O resto, eu não estou falando que é errado, eu estou falando que eu não sei de onde a pessoa extraiu que esse nome de Deus significa isso. Tá? Deve ter uma razão, mas assim, se tivesse escrito, olha, eu extraí isso dessa raiz, dessa fonte, desse cabalista, dessa pessoa, aí fica mais legal de a gente aprender. Então, você fala que é muito importante você entender a raiz das coisas. Por exemplo, o Anabekor. O Anabekor é um nome de Deus com 42 letras. É um nome só que tem 42 letras, que
um grande mestre de Kabbalah chamado Rabbi Nehunia Ben Akana, que ele escreveu um livro chamado Bahir, há uns 2.200 anos atrás. Ele pegou cada uma das letras e escreveu para ela uma palavra, e virou uma prece, que a gente conhece como Ana Bekor, Dulat Emenecha Tatir Tzerurah, a gente medita nas iniciais e tal. Esse processo, por exemplo, de a gente fazer o Ana Bekor, todo Ana Bekor que a gente faz, é uma forma de você fazer o quê? Revelar os nomes e apelidos do Criador. E por isso é tão importante fazer o Ana Bekor, além de XN atributos positivos que essa prece cabalística tem. A razão principal pela qual ela é tão poderosa, tão importante fazer, porque você não está usando um meio para um propósito, você está literalmente ligando a toma com o propósito dessa vida, que é revelar os nomes e os apelidos do Criador. Por quê? Aqui vem o grande segredo. O grande segredo é que quando você revela os nomes do Criador, você entende a sua essência, ou a gente começa a entender os seus atributos. E quando eu entendo, teoricamente, de uma forma, vamos dizer assim, mais cognitiva, os seus atributos, se eu agir de acordo com a consciência certa, com o intuito de revelar essa energia no mundo, eu vou sim começar a ter mais e mais afinidade de consciência, criando afinidade da minha alma com a luz infinita do Criador, e mesmo que eu nunca vou conseguir entender a infinidade infinita da luz ininterrupta do Criador, eu posso ter esses momentos de conexão, de fluxo. Então, pelo mais que eu nunca vou ser uma fonte de águas infinitas, eu posso ser um rio que consegue entrar nessas águas infinitas e se banhar, entende? Nós podemos ser rios que se banham na água infinita, através de a gente revelar os nomes e apelidos de Deus de uma forma que é, primeiramente, um entendimento cognitivo, através do seu Neshama, depois, através da gente também falar, usando o nosso Ruach, falando que o Ruach é a força da fala, e também, depois, quando você revela essa energia, você vai lá e ativa seu Nefesh, que é o nível do nosso corpo, para a gente poder fazer ações. Gente, pausa. Até agora, faz sentido? Me diga se sim. Aliás, na escala de 0 até 10, o quanto que você acha isso empolgante? É só eu que estou achando que isso é super empolgante, que dá vontade agora de dançar sozinho aqui na rua, ou com minha esposa, que ela, inclusive, fez sorrisos e risos para mim, para ficar mais feliz ainda quando a gente cantava. Nota 10. Obrigado, muito obrigado pelas respostas, fico feliz. Eu sinceramente acho que é um entendimento profundamente lindo, e eu falo, assim, é difícil de eu descrever a minha gratidão de vocês poderem me dar essa chance de compartilhar com vocês. Assim, faz anos, literalmente anos, que eu quero compartilhar isso e nem consigo com todo mundo. Gente, obrigado. Que lindo, gente. 10, mil, 10 mil. Muito obrigado, gente. 10, nota 10, nota 10. Gente, muito obrigado. Até quase 100 respostas aqui. Gente, muito obrigado de coração. Então, olha, agora a gente vai aprender uma coisa nova. Então, o que eu falei até hoje, todo mundo que está aqui ouviu falar de um pedaço ou de outro, ou já sabia, ou já ouviu falar de uma coisa ou outra, e agora, talvez pela primeira vez, estão vindo de tudo juntos. Agora eu vou revelar uma coisa nova para vocês. Se fala que no fim dos tempos, Yehu Ushmo Echad. Isso está escrito no Ari, o que significa que Deus será um e seu nome será um. Então, esse é um grande twist. É um segredo novo que a gente precisa aprender a entender sobre a importância de revelar os nomes e apelidos do Criador. Isto não é só a essência do Criador e a gente falou até agora. Existe um segredo novo. E vou dar para você uma dica, para você ficar um pouquinho curioso para o que vem, amanhã. É o seguinte. O que significa Bayom Hashem Echad Ushmo Echad? Ele será um e seu nome será um. Essa é a dica. O que significa que ele será um? Hu Ushmo Echad. Ele será um e seu nome será um. O que significa ele? Por que fala ele será um? O que significa isso? A gente vai aprender tudo isso e mais amanhã, às 8 horas da noite, na nossa transmissão online ao vivo. Eu vou revelar esses e mais segredos ligados à criação e como tudo isso está ligado com a tremenda importância de cada um de nós se esforçar e estudar o Zohar juntos, cada um com suas habilidades. Eu vou falar sobre isso no finalzinho das aulas, para quem tiver interesse. Então, gente, muito, muito, muito obrigado de coração. É um prazer imenso estar com vocês. Obrigado de coração. Vocês são maravilhosos. Eu agradeço do fundo da minha alma vocês dar a chance de compartilhar essa luz com vocês.
Vocês realmente me inspiram muito para continuar fazendo esse trabalho maravilhoso de inspirar os demais. Eu vejo vocês amanhã. E, como sempre, até então, milagres e maravilhas e tudo de bom.